nessa letra de leitura de hoje, eu trago uma sugestão para aqueles que gostam de ler sobre temas religiosos. Caiu-me nas mãos um pequeno livrinho, nem sei se um opúsculo, não sei como chamar, escrito, cujo título é Por que nós cremos? Evidências para a fé cristã, da autoria de Marthe Guérin, Estudos Bíblicos, série Descobrindo a Palavra, e diz aqui que é dos editores de Pão Diário. Por mais que eu tenha procurado, eu não consegui descobrir a que confissão religiosa cristã pertence o Pão Diário, mas isso em nada prejudicou a minha leitura. O livro, ele traz aqui, na verdade ele chama de estudos de grupo ou estudos individuais, porque ao final de cada capítulo ele propõe uma série de reflexões, enfim, né, bem interessante, mas eu, por exemplo, li sem fazer esses exercícios e achei uma leitura muito interessante. Ele nos apresenta 6 estudos, 6 razões para, digamos assim, justificar a nossa crença em Cristo. E aí eu gostaria de ler aqui uma coisa que eu achei muito interessante, que é o capítulo 4, 10 razões para crer na existência de Deus. A cada capítulo ele dá o nome da razão, né, o nome da situação para a qual ele vai dar as 10 razões, e aí ele vai enumerando 1, 2, 3, e são pequenos trechinhos para cada um. Então, capítulo 4, 10 razões para crer na existência de Deus. 1. A inevitabilidade da fé. Todos nós acreditamos em algo. Ninguém pode suportar as pressões e os problemas da vida sem ter fé em algo, que ao final seja impossível de comprovar. Os ateus não podem provar que não há Deus. Os panteístas não podem provar que tudo é Deus. Os pragmáticos não podem provar que tudo que importará no futuro é o que funciona agora. Nem os agnósticos podem provar que é impossível saber se é ou não assim. A fé é inevitável, mesmo que decidamos crer somente em nós mesmos. É necessário decidir qual evidência consideraremos pertinente, como a interpretaremos e em quem ou em que estamos dispostos a crer. Eu achei muito interessante esse início, porque ele nos apresenta o fato de que, mesmo que não seja na existência de um Deus criador, todos, de certa forma, precisam crer em alguma coisa, porque a crença não é a verdade justificada. Então, há tudo aquilo que eu não posso justificar, que eu não posso provar, eu só posso, nessas coisas, crer. Então, o que ele nos diz na abertura desse capítulo? De uma forma ou de outra, todos creem em alguma coisa. Na segunda razão desse mesmo capítulo, ele chama essa razão de as limitações da ciência e diz o seguinte: o método científico é limitado por um processo definido, pelo que pode ser mensurado e repetido. Por definição, não se aplica às questões fundamentais sobre a origem, significado ou moralidade. Para obter esse tipo de respostas, a ciência depende dos valores e das crenças pessoais daqueles que as aplicam. Portanto, a ciência tem muito potencial, tanto para o bem quanto para o mal, e pode ser utilizada para criar vacinas e venenos, usinas de energia nuclear ou armas nucleares. Pode ser utilizada para limpar ou poluir o meio ambiente,
pode ser utilizada para argumentar a favor ou contra Deus. A ciência, por si só, não oferece orientação moral nem valores para orientar nossa vida. Tudo o que a ciência pode fazer é demonstrar-nos como funcionam as leis naturais, sem nada explicar referente às suas origens. E um outro trecho também sobre a Bíblia, que diz aqui, capítulo 3, 10 razões para crer na Bíblia. A razão número 1 é sua honestidade. A Bíblia é dolorosamente honesta. Ela mostra Jacó, o pai do seu povo escolhido, como um enganador. Descreve Moisés, aquele a quem entregou as tábuas da lei, como um líder inseguro e relutante, que em sua primeira tentativa de ajudar seu próprio povo, matou um homem e depois fugiu para o deserto para manter-se vivo. Descreve Davi não somente como o amado rei de Israel, general e líder espiritual, mas também como alguém que possuiu a mulher de outro homem e depois, para encobrir seu próprio pecado, conspirou para matar o marido traído. Em determinado momento, as Escrituras acusam o povo de Deus, a nação de Israel, de ser tão má que, se comparados a Sodoma e Gomorra, essas cidades pareciam melhores. A Bíblia representa a natureza humana como sendo hostil a Deus e anuncia um futuro cheio de problemas. Ela ensina que o caminho para o céu é estreito e para o inferno é largo. Com certeza, as Escrituras não foram escritas para aqueles que querem respostas simples ou uma visão fácil e otimista da religião e da natureza humana. Claro que aqui está sendo abordado só o Antigo Testamento. No Novo Testamento, o que nós temos são as mensagens da Boa Nova, as mensagens de amor incondicional de Deus por nós, de amor ao próximo, de amor à vida, de perdão, de esperança. É um pouco diferente, mas essas questões aqui, da forma como elas estão colocadas, significam, no meu entender, o seguinte: se a Bíblia chega a apresentar situações que não são louváveis, se ela consegue ser verdadeira nisso, por que ela não o será no resto? A gente pode discordar de muitas das coisas que estão escritas aqui, mas todas essas razões para 6 questões para o autor do livro fundamentais, elas são explicadas de forma simples, enxuta, fáceis de compreender, e as discussões sobre essas ideias estão abertas depois de cada capítulo nos exercícios sugeridos. Mesmo que seja para discordar, vale a pena ler o livro e pensar sobre o assunto. Uma vez eu li um livro sobre leitura, que nós não lemos para concordar ou para discordar. Nós lemos para sentir, conhecer o pensamento da pessoa e tentar entender o que ela está dizendo. Depois disso, nós podemos concordar ou discordar. Então, para aqueles que querem ler alguma coisa sobre a religião cristã, a sugestão que trago hoje é Porque Nós Cremos, Evidências para a Fé Cristã, 6 estudos para grupos ou indivíduos. Boa leitura, boa reflexão.